Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso PodPEC. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da nossa empresa, e estou à frente deste projeto. É com muita satisfação que a gente faz esse programa, né? Vou chamar de programa já, que a gente tem este podcast, para que a gente possa levar para vocês informações que nós entendemos como relevante para a vida de vocês. E quem sabe vocês, né, vocês puderem ter insights, alguma ideia, para que a vida de vocês possa melhorar tanto pessoal como profissional. Então, nossa ideia aqui é esta, né? O nosso propósito principal como empresa e eu como apresentadora aqui do nosso PodPEC. Então, acompanhe a gente nas redes sociais para que a gente possa entender que tipo de conteúdo é mais importante para você, que tipo de conteúdo não te interessa. Os comentários, que mesmo que não sejam positivos, também são bem-vindos, tá? Para a gente saber o que é importante para você. Então, encaminha para outras pessoas, faz teu comentário, sugere pessoas que a gente possa trazer para que a gente tenha aí uma longevidade no nosso programa. E o tema de hoje, minha gente, é um tema que antes da gente começar, eu estava conversando com a nossa convidada, como é genuíno, tá? Como faz parte da minha vida pessoal e também da jornada da Pernambuco Consultora aí nos seus 58 anos de empresa. Que a gente quer trazer o tema de educação. E a educação, ao meu ver, ela é a solução de todos os problemas econômicos, sociais, até abranger isso, ambientais, de relacionamento, enfim. A educação, quando a gente tem uma oportunidade de ter uma educação na infância, né, logo nos primeiros anos de vida, faz toda a diferença no futuro. E também, caso pessoas não tenham tido essa grande oportunidade de ter contato com a educação, nunca é tarde, minha gente, nunca é tarde para aprender a ler, a escrever bem escrito, a falar, né, de forma correta, a se informar sobre diversos assuntos que não tem nada a ver com a vida profissional, filosofia, se você gosta, neurociência, enfim, até ficção também, se gosta, contanto que a educação, de forma geral, faça parte da sua vida. Então, trouxemos Betânia. Vou lhe apresentar aqui rapidinho. Ó. Convidamos Betânia Ferreira para o nosso PodPEC, dona e diretora de uma escola. Coisa maravilhosa, olha aí. Betânia vive na prática os desafios e oportunidades da formação de crianças e adolescentes. Ou coisa difícil. Ou coisa difícil, minha gente. Ou coisa difícil. E quando o assunto é educação financeira, que a gente também vai falar sobre isso, tá? Mas se você vai escutar sobre a educação financeira na infância e você não é criança, não tem problema, porque você vai ter várias chances para ensinar para os seus filhos, para o sobrinho, para o filho do vizinho, e para você aprender para você e também aprender para as pessoas mais velhas. Então, Betânia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Betânia, mesmo, que eu sei que assim o tempo da pessoa é ouro e você dedicar aí tanta história que você tem com a educação, tanta história que você tem com a escola, né? Tantos anos, você me dizendo aí o tempo que você tem já à frente de instituição de educação e poder dividir com a gente isso. Te agradeço muito, muito mesmo. E para mim é um prazer enorme, né? Primeiro porque você vai falar sobre... Eu vou falar sobre aquilo que me contagiou desde a infância, desde quando talvez eu nem me entendesse ainda por gente, como a gente diz, né, de maneira bem leve, em razão de minha mãe ter sido diretora de escola há muito tempo e eu viver dentro das escolas, né? Então isso me ajudou bastante. Mas a educação, na minha opinião, e eu concordo plenamente com você, é a base de tudo, tá? É a educação que faz com que sejamos o que somos hoje. Né? É a educação que faz com que nós pensemos melhor, né? Analisemos melhor, nós podemos interpretar a vida, podemos fazer uma interpretar análise o mundo. crítica, tudo, né? Poder Isso. ler e entender o que está sendo dito, né? E é muito legal quando você consegue fazer, por exemplo, né, as crianças desde cedo
aproveitarem, né, esse momento tão especial de ler, escrever a lógica, a matemática, né, e contar. Então, com isso aí, você constrói um mundo ao seu redor, você conquista espaços, né, você chega a se sentir uma pessoa importante junto com as outras pessoas com quem você convive. Ler, escrever. Anote aí, pessoal. A gente contar, pensa que é básico, mas não é não, tá? Ler, escrever, contar e explorar a lógica matemática. Aí, Não é? lógica. Português e matemática são a base de tudo que a gente tem. Não é? E se eu consigo fazer com que esse despertar, não é, para esses 4 pontos principais que nos caracteriza como pessoas, como seres humanos, não é? Porque qualquer animalzinho, eu fico às vezes até brincando em sala, quando alguém diz que conversou com o cãozinho, conversou com as plantas, metaforicamente você conversa com quem quiser. Tá? A melhor parte é que ninguém lhe responde, né? Ninguém lhe responde. Né? Ninguém lhe julga. Né? Então, é uma conversa metafórica. Tá? Mas, de qualquer forma, você está agilizando, você está estimulando a mente. O cérebro está ali trabalhando. É como se você estivesse, ao mesmo tempo que falando, também respondendo. Só que, quando a gente conversa com planta, a gente responde o que quer ouvir. Né? Porque a planta não dá condição de a gente falar. Não agrega não agrega nada. Né? Mas a leitura em si, né? Como diz Mário Quintana, a leitura é uma viagem. Ler é viajar sem sair do lugar. Tem algo mais bonito do que isso, mais importante do que isso? Você viaja mesmo. Eu literalmente viajo na leitura. Eu perco a hora, perco assim o tempo. E o que eu estou pensando, Bethânia, se de repente a pessoa conseguir, certo? Focar nesses 4 pilares aqui, ler, escrever, contar e ter acesso à lógica, né? Às questões matemáticas, eu acho que ajuda muito também até na própria autoestima da pessoa. E também nas negociações, não só negociações de venda, mas nas negociações interpessoais. Até nas DRs. Isso, né? Do seu companheiro, seu parceiro, com os filhos. Uhum. Se você tem um conhecimento, né, sobre leitura, sobre a escrita, a forma, né, de falar, as conjugações, contar e a lógica, você consegue ter uma... Acho que você ganha pontos numa argumentação. Pronto, é isso que eu ia fazer. Você sabe argumentar, né? Você sabe criar uma estrutura de pensamento mais condizente, né? Que faça com que as pessoas se convençam de que aquilo que você está falando tem sentido. Né? Então, esse processo faz com que outras áreas do conhecimento sejam desenvolvidas. Né? Por exemplo, o que é que eu vou saber de geografia se eu não conseguir ler e interpretar os conteúdos de geografia, ou de história, ou de filosofia, né? Como você falou? Então, é importantíssimo que nós saibamos fazer com que a nossa língua, que hoje em dia está tão desprezada, eu fico morrendo de pena quando eu escuto, quando eu vejo, né? Por exemplo, você tem os seus corretores, né? Tem um contato com o público, por exemplo. Não é? Você está lidando com pessoas que vão trocar informações e o poder de convencimento está ali. A partir do momento em que você se coloca de uma maneira bem elegante, de uma maneira bem, digamos, convincente. Né? Então, você consegue trocar as ideias, você consegue se entender melhor e até fechar seus negócios. Não é à toa que a gente diz que a linguagem, né, qualquer que seja, ou verbal ou não verbal, né, eu posso, por exemplo, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu me encantei quando eu vi as imagens do Aurora Prince. Eu me encantei. Pode e deve. Hoje eu fiz até um post de lá com fotos de lá, fotos da obra e fotos. Aquele empreendimento, ele é encantador desde o nascedouro, assim. Pois é, quando eu vi as fotos de pré-lançamento, quando eu vi as imagens de pré-lançamento, né, então eu vi ali algo bem estruturado, algo bem apresentável. A mesma coisa acontece no dia a dia conosco,
com as pessoas com quem nós convivemos, né? Então, você se apresentar, né, de maneira, vamos dizer assim, não verbal, a sua aparência, o seu jeito de olhar as pessoas, né? A maneira como você lida com essas pessoas, mesmo que sem dizer uma só palavra, pesa, né? E quando você fala, não tem aquela história de alguém do humor dizer que só abre a boca quando tem certeza, mas quando abre a boca só diz bobagem. Então, se você se equilibra nisso aí, então você vai longe, né? E isso começa desde um ano e meio de idade. Olha, a gente, antes de começar aqui na educação financeira, eu queria falar sobre esse post que eu vi aqui, que isso vai puxar uma conversa. Pessoal, depois Betânia vai dizer aí o Instagram dela, mas eu já vou adiantar que é Betânia Ferreira, certo? Eu vou, não sei se dá para ver aqui, dá para ver, hein, Luciano? Mas, enfim, é uma postagem que ela fez super interessante, que tem tudo a ver com o nosso mercado, certo? É uma postagem perguntando, né? Ela provoca, a Betânia, ela provoca, que quando a gente vai em algum lugar, uma visita, um estabelecimento, que na placa do estabelecimento ou na parede do estabelecimento, enfim, tem algum erro de português, se aquilo ali faz a gente fazer uma análise prévia do serviço que aquela pessoa está prestando, né? Então, essa é super interessante, diz assim, por que dormem tanto, que era falando dos felinos, né, e tal, e o porquê, começando com o porquê junto, e você faz essa provocação. E aí a gente conversando sobre isso, e, para mim, eu jamais contrataria, assim, uma pessoa que tivesse, por exemplo, vamos lá, um veterinário. Vamos para um veterinário, né? Imaginar aqui que na placa do hospital veterinário, né, tivesse lá várias palavras escritas erradas em português. Mesmo jeito que a gente estava falando aqui do nosso mercado, que são os corretores, que também se apresentam, às vezes, com erro de português. Uhum. Né? O quão isso é importante para a vida profissional. Muito. O cuidado com os erros de português. E é preciso desmistificar a ideia de que português é difícil. Não é. Veja, é muito comum... Eu não vou concordar, não. Não vais concordar. Não vou concordar, eu acho português dificílimo. Não. Para estudar, para falar bem, não para talvez falar, mas para a pessoa entender o que é um advérbio, Mas eu português acho. é lógica, não é aquele jogo de regras que acho que é por isso existe que às vezes as pessoas, vou deixar esse negócio para lá, porque não quer. Mas não se pode estudar português, nem se sentir assim, mais disposto a entender as razões da língua, se você vai e decora. Você tem que entender. O porquê, né, das Por coisas. exemplo, você falou aí em tentar entender sei lá, advérbio, não sei o que, tal e tal. Veja, quando você escuta uma entrevista, né, de um jornalista a um delegado, por exemplo, né, se já fechou o inquérito, né, ou se já conversou com aquele tal criminoso, né, aí o delegado diz, olha, eu preciso ainda descobrir algumas circunstâncias em que aconteceram aquilo ali, né? Aí, quando você diz circunstância, onde realmente? Por que aconteceu aquilo? Quando aconteceu aquilo? Tudo isso é advérbio. Então, hoje, ontem, antes de ontem, semana passada, é tempo. Né? Se você diz que foi em tal lugar, na vila, se foi no quarto, se foi no hospital, por exemplo, uma agressão que agora virou moda, né? Os pacientes agredirem os profissionais de educação na recepção. Né? Então, quando você fala em circunstância, você tem que saber onde, como, porquê tudo aquilo aconteceu. Então, quando você vai à gramática e vai tentar decorar aquilo ali, não dá, porque se você mudar a posição de uma palavra, já muda você tudo. Não entendeu o porquê das coisas. Tem que entender o porquê das coisas. Olha, o porquê das coisas, aí já o porquê. E esse porquê junto com acento. Porque é um substantivo. Mas às vezes as pessoas não tratam isso com a seriedade que deveria tratar. Não. Não é? Acha que... Estou falando rápido, a gente está falando, por exemplo, do WhatsApp. Uhum. Né? Eu vou escrever rápido aqui, vou fazer a abreviação, vou escrever rapidamente
E meu cliente vai entender. O que importa é ele entender o que eu estou dizendo. E não é assim. Faz toda a diferença. O que eu recomendo sempre, Mariana, é nunca toque no envie antes de reler o que você escreveu. Porque aquilo ali vira documento. A partir do momento em que você envia uma mensagem, ela é um documento. Ela, hoje em dia, serve, inclusive, para processos judiciais. Não é verdade? Então, lê antes de enviar. Às vezes, a gente está digitando e pega de uma letrinha ao lado. Não é? Eu sei que é um erro de digitação. Mas, às vezes, engole a última letra da palavra. E, às vezes, uma letrinha muda palavra, muda sentido. Não é? Veja, é fácil quando você observa o seguinte. Vamos supor que você esteja vendendo, né, sei lá, 3 apartamentos ali naquele prédio. Aí o seu corretor vai e manda uma mensagem, né, pelo WhatsApp e dizendo que vende-se 3 apartamentos. Veja, vende-se. Não. Quantos são? É um só? São 3. Então, vendem-se, porque eles são vendidos. Não é que ele está vendendo apartamento. É que os apartamentos sofrem, né, a ação de estarem sendo vendidos. Então, se você entende isso aí, não tem por que decorar que isso é uma regra de concordância. Não precisa, tá? Então, o que é importante na minha maneira de ver? É tão bonito falar. Ai, como é bonito. É muito bonito falar, muito lindo. Oh, meu Deus. Ai, eu acho. Mas Betânia, eu também falo à vontade, viu? Por exemplo, se eu estou conversando com meus filhos, que são meus sócios, e que estamos na mesma sala, um deles faz uma bobagem, né? Ou dá uma resposta de alguém que chegou e eu, meu Deus, o que é isso? Lógico que, na frente da pessoa, eu vou dizer, meu filho, eu posso interferir, né? E dou aquela chamada porque a pessoa está junto. Mas quando a pessoa sai, eu digo, poxa, que... Não é possível. Aí eu digo as palavras que eu achar que deva. Como é que isso aconteceu? Você é louco! Mas aí a pessoa volta e eu faço, meu filho, vamos pensar mais um pouco sobre isso? Quer dizer... É a mesma coisa. Existe um contexto. Isso, Com o cliente, você não pode falar agora, do mesmo jeito que você fala em casa. Não é? Nós falamos, vamos dizer, se somos amigos, em um ambiente que não é profissional, aí nós falamos à vontade. Não é? Nós empregamos os nossos termos, as nossas as gírias, palavras, as vivências. Por exemplo, eu sou do interior, então eu tenho umas palavrinhas que são muito usadas, né, na Zona da Mata de Pernambuco. Né? Então, eu sou de Timbaúba. E a gente conviveu muito com esse pinóia. Eu estava até falando aqui antes, né? Ora, pinóia. Não é? Não é? E, inclusive, fiquei de fazer uma chamadinha sobre essa palavra. Né? Quer dizer... Mas eu não vou chegar aqui junto com você, conversando sobre um assunto tão sério, e você diz alguma coisa, eu digo, ora, pinóia, desculpe, Mariana. Veja, eu preciso selecionar o meu vocabulário da mesma forma que um corretor seu, não é, precisa selecionar a maneira de falar com o seu cliente. Não é verdade? De de enviar uma mensagem para ele. O WhatsApp é frio. E tem aquela história de que, por exemplo, eu digo que eu tenho uma pessoa na família que eu digo que ela é estressada e quando ela manda mensagem no grupo da família, ela está de megafone. Porque ela coloca 50 mil exclamações. E repete a letra. Ou repete a letra, né? Ou então exclamação, exclamação. Aquilo ali é gritando, né? Através de um megafone. Não precisa. Você basta colocar umazinha que faz o efeito de 50 mil. Tá? Então, eu quando escuto mensagens dessas bem emotivas, não é? Ou quando eu leio mensagens em que você repete as letrinhas, meu Deus! Não é? Isso aí é grito, isso aí é descontrole. Olha aí, minha gente, olha, esse podcast aqui é uma MBA, tá? De educação. Vamos tentar, né? A gente vinha aqui para nosso tema de educação financeira. Me conta um pouco sobre o porquê, né? Por que vocês colocaram? Me conta um pouco assim, para as pessoas se contextualizarem com uma professora de português, a gente conversando
sobre a questão da educação financeira. Como foi que a escola enxergou isso? Como foi que surgiu assim, né, esse tema para vocês? Veja, o projeto da escola nasceu em 2000 com uma folha de papel em branco. Eu disse, eu quero que a minha escola, né, ela atenda aquilo que eu acredito em educação. Tá? E já há 25 anos, né, a escola surgiu em 2000, está fazendo agora bodas, né? 25 anos de prata, né? Prata, né? Acho que é prata. Né? Então, eu dizia a mim, né? Eu dizia, Betânia, é porque o projeto foi meu, já que eu sou pedagoga, eu quis eu mesma fazer o projeto. Né? Eu disse, o que é importante daqui a 10, 15, 20 anos para essa turma? Como hoje, o que é importante daqui a 10, 15 anos para essas crianças que estão chegando na área tecnológica, vamos supor. Né? Então, educação financeira. Por quê? Porque meus filhos eram pequenos naquela época. Eram adolescentes, jovens, né? Chegando à juventude mesmo. E houve uma vez em que um deles, meu Deus, que ele não esteja escutando. A gente quer que muita gente assista, menos o filho de Betânia. Isso. Todo mundo pode assistir, menos não vou nem dizer qual deles, né? Que são dois, não, aí pronto. Cada um que se vire para saber com quem foi. E uma vez, nessa fase de 17, 18 anos, né? Quando começam as saídas, quando começam os primeiros namoricos mais sérios, né? Então, ele disse, mãe, eu estou sem roupa. Isso aí me deu uma tristeza que você não imagina. Aí eu disse, vem cá, fulano. Né? Aí abri o armário dele e disse, e o que é isso aí? Eu disse, não, mas essa aí porque eu já usei demais, já estou viciado nelas. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, aí peguei as roupas assim, os cabides, né? Juntei tudo assim, tirando. Eu disse, então vamos aproveitar e a gente coloca isso aqui numa malinha e vai doar a alguém. O guarda-roupa todo. Né? Peguei assim um bando de camisas. Já que você não vai, mas não tem Já nenhuma. que você disse que não tem roupa, vamos deixar vazio esse espaço. Aí você vai dar valor ao que é. Vamos. Não, eu não quis dizer isso. Eu digo, bom, mas foi isso que eu entendi. Se você diz que está sem roupa, é porque não tem o que vestir. E se você tem o que vestir e não está valorizando, então vamos passar um tempo sem comprar nada. Tá? Então, esse foi um ponto. E o outro ponto, que na época em que o colégio estava nascendo, foi o shopping Recife. Eu vou dizer, o nome não tem problema. Né? Estava na primeira ou segunda etapa. Agora são 6, 7, sei lá quantas. Né? E um deles deu um show na frente de uma loja de brinquedos, porque gostou de um brinquedo e queria... O famoso show, né? De que criança dá, né? E rap e campanha limitada. É charme. Sabe por que eu digo que é charme? Porque ele pintou e bordou, e batia a cabeça no chão. Aquelas lágrimas forçadas, né? E batendo no chão, suando, e ficava o rostinho todo manchado. Né? Eu fazia, meu Deus... E o meu amor, minha vida, não sei o que, tal e tal. Fui naquele jeito, né? Para ver se ele parava. Não deu certo, tá? E ele batia e reclamava, eu quero. E o povo só olhando, passando e olhando. Eu morta de vergonha naquela época, quer dizer, né? que as mães ficam mortas de vergonha, mortas. Eu já estava em sala de aula e muita gente já me conhecia naquela época. Então, eu dei uma de doida. Filho de professora. E sem educação nenhuma, né? Eu dei uma de louca e me sentei no chão, tá? E fiz. O que ele fazia, batia, eu batia também. Tá? Eu quero, você também quero. E fui fazendo, reproduzindo o que ele fazia, certo? E chegou um ponto em que eu digo, vá, bata mais. Já ele fazia, não quero mais bater, não. Eu digo, tá. E foi se controlando, tá? E eu digo, ótimo, então eu também não quero mais. Eu tentei fazer isso, por quê? Porque quando ele se acalmou, digo, agora vamos para casa. E no caminho, eu disse, olha, sábado, eu só podia ir com eles no final de semana, né? Minha vida sempre foi 3 expedientes. Então, eu disse, nós vamos, sábado, voltar aqui. Você vai entrar na loja. Você vai olhar tudo e a gente não vai gastar nem uma moedinha. Você só vai olhar, vai aprender a entrar, olhar. E, a partir daí, aí peguei, eu disse, eu vou providenciar um cofrinho, tá? Um porquinho, né? O bendito porquinho. Né? Isso, a minha casa quebrava muito porquinho com meus filhos. Né? E era gostoso? porquinho de barro, não é? cheio de moeda.
Então, você vai juntando esse dinheirinho. Acho que é por causa disso que hoje não existe moeda em canto nenhum mais, né? De tanto que a gente guardou na época. Né? E quando tiver cheinho, gordinho, aí a gente vai quebrar, tá? Vai contar e vai ver, então, o que fazer com esse dinheiro. Se precisar, besteirinha eu completo. Mas o seu tem que dar mais do que aquilo que eu vou dar. Aí, com isso, né, eu comecei a dizer, por que não a educação financeira com essa turminha? Aí nasceu o projeto na escola, Eu Sei Poupar. Oh, é lindo o Né? nome. Eu Sei Poupar. É lindo. Aí a gente tem, distribui para os alunos aquela latinha, né? O cofrinho de latinha, feito uma latinha de refrigerante, a gente coloca a logomarca, mas deixa o espaço livre para eles desenharem o que quiserem. Então, a gente coloca a logomarca do colégio, mas ali eles fazem o desenho que quiserem. O cofrinho fica na sala, numa caixa. É a partir de que ano esse programa? Isso vai a partir do segundo ano, a partir de 7 anos, 7 e 8. Né? E as caixinhas ficam na sala de aula. Os cofrinhos têm nome, né? E sempre que eles têm... O cofrinho vai ter que ser agora comprovante de Pix. Porque praticamente o dinheiro em espécie não existe mais, né? Vai ser comprovante de Pix. Aí a gente vai ter que abrir continha para eles, né? Tem que arranjar um jeito para o próximo ano. Né? Mas eles trazem e independe do dia em que vão trazer ou não. Se eles estão com uma moedinha ou então com uma cédulazinha que dobra e coloca lá, a hora que vier eles colocam. A gente só abre no final do mês, no final do ano, tá? Antes de darem as férias, a gente abre, cada um vê quanto é que tem e eles vão com os pais comprar aquilo que o dinheiro... Algo que o dinheiro dá para comprar. Para comprar, tá? Nem que seja bombom, nem que seja chocolate, o que seja. Mas contanto que ali eles têm uma noção de que guardaram alguma coisa. E com isso foram surgindo outros projetos, né? Então, por exemplo, a turma que está concluindo o 9º ano, né? Nono ano pré-ensino médio, é a última turma do Fundamental. É o Fundamental 2, último ano. Então, essa turma, por exemplo, vai guardando também um dinheiro para contribuir com uma viagem que eles fazem de despedida do Fundamental. Né? O 6º ano, que é o início do ensino fundamental, também tem um projetozinho em que eles vão guardando, né? Ou então fazem movimentos. Tá? Eu tenho uma também que, quando final de semana mais longo, um feriadão, né? A gente tem a caixa para os pequenininhos, né? Minhas lembranças, e tem o mesada de férias, né? Durante as férias, a gente combina com os pais e eles dão um valor X para as férias, mas eles não podem gastar tudo. No retorno, eles têm que dizer para a gente, para a professora, no caso de matemática, né, quem toma conta desses projetos, eles têm que dizer quanto pouparam. Por exemplo, se eu vou comprar água no parque, eu levo minha garrafinha com água, já evitei comprar. Certo, e aí já economizou o dinheiro Já economizou o dinheiro da água. E esse dinheiro que ele economizou, ao chegar à casa, ele vai lá e coloca num cantinho, numa gaveta, o que tiverem onde guardar. Alguns guardam no saquinho e não podem tirar, tá? Tem então, que ter eles um controle aprendem emocional. Isso. Aí a gente junta isso com o socioemocional. A gente tem aula também de socioemocional. Então, desde pequeno, você pode fazer com que seus filhos, seus sobrinhos, quem seja, netos, né? Só que tem muita avó que estraga, né? Eu não estrago, tá? Eu não estrago. Eu me considero, assim, bastante privilegiada, né, com relação a esse tema, porque eu tive uma educação financeira muito bacana, assim, sabe? Meu pai me deu uma educação financeira maravilhosa e desde que eu comecei a ganhar meu dinheiro zero de estagiária, eu guardava muito e poupava muito. Quando eu era criança, com 13 anos de idade, eu já tinha conta, sabe? Naquela época, 47, muito tempo atrás. Então, assim, eu fui privilegiada realmente com uma educação financeira que me favoreceu muito na minha vida adulta. Me favoreceu mesmo. E eu tento, Betânia, reproduzir isso com meus filhos. Né? Eu tenho um filho de 15 e um filho de... Não me pergunte a idade 19. dos meus, por favor. Não. Eu vou falar do meu, porque os meus são novinhos, aí a gente pode falar. E aí, primeiro que eles são 2 indivíduos completamente diferentes, certo? Então,
Veja, cada um de um jeitinho. Isso. E aí, cada um trata o dinheiro de uma forma, apesar de eu ser uma pessoa só, né? A mãe e o pai têm isso, né? Apesar de ser uma pessoa só, os outros são indivíduos completamente diferentes. E eu tento muito, desde que eles são muito pequenos, dar essa oportunidade de eles terem também uma educação financeira como eu tive. E eu confesso, assim, que às vezes cansa. Cansa. A gente tá toda hora dizendo, olha, não gaste. Por quê? Hoje, eu não consigo imaginar, certo, assim, como era, se a gente era na adolescência, tal, se a gente era tão impactada com o consumismo quanto eu vejo meus filhos serem Não hoje, era né? tanto, não. O dedo do Uber, o dedo do iFood, o dedo do Rappi, o dedo da Amazon, é um dedo nervoso, né? É uma facilidade. Hoje em dia, eu não vou mais para shopping com meninos, porque eu não vou mais, porque para ir para shopping, para mim, era para comer um lanche, tomar um sorvete, tinha que gastar, então eu não vou, mas não adiantou. Então, eu tive que fazer realmente essa coisa do abrir uma conta no Inter para eles poderem poupar, eles poderem tal. Mas é uma coisa cansativa, é uma coisa que toda hora é negando. Mamãe, eu quero essa história da roupa, né? Mamãe, eu quero um sapato novo, é você negar. Mamãe, eu quero um não sei o quê, é você negar. Mesmo a gente podendo comprar, é dizendo que não vai comprar. Não estou com dinheiro agora disponível para isso. Isso. E o que é que você poderia dizer para ajudar as mães? Né? Você, lá na escola, de repente, ajuda aos filhos, mas as pessoas, né, os pais, mães, que eu falo, mães e pais, né, que estejam nos ouvindo, às vezes eu fico braba, sabe? Quando eu vejo um pai ou uma mãe que não cuida disso. Eu acho que eu sou meio radical com essas coisas. Eu acho que é falta de amor. Né? Eu fico dizendo, quem ama, nega. Quanto mais você negar, mais você ama. E aí, o que é que a gente poderia dizer para as pessoas que, às vezes, sei lá, sentem inseguras em negar? Eu não tive e vou dar. Tantas razões, né? Milhares de razões. Eu digo a mim, eu começo por mim. A cada 10 nãos, vem um sim. Primeiro, que a educação tem que partir por aí. Tá? E com as crianças, talvez a cada 20 nãos, um sim. Né? Porque, veja, hoje em dia, eu testemunho isso muito em escola, né? Na escola, que as crianças não se frustram mais. E a frustração é a base do crescimento. Tá? Por quê? Eu me frustrei... Pessoal, escutem isso, por favor. Escutem. Isso... Ave Maria, eu vivo repetindo isso. Qual é o problema de dizer não, sabe? Qual é o problema? Não há problema. Quantos mais nãos a criança escuta, mais ela está se reprogramando. Tá? Por quê? Quando a criança se frustra ao ouvir um não, tá? Ela vai tentar raciocinar a maneira dela, dependendo da faixa etária, né, para superar aquele momento. Aí entra o socioemocional também. Né? Aí entra a consciência. Eu já cheguei a abrir as contas de energia, né, as contas de telefone. Né? Aqui, olha, vem cá, isso aqui tudo, eu vou ter que dar conta dessas faturas todas. O pessoal pode me chamar de louca, viu? Mas lá em casa é tudo aberto há muito tempo. Meu filho de 15 anos, ele faz a feira da casa já há uns 3 anos. Para ele ter noção quanto custa um arroz. É assim. Mariana, você é louca? Não. Ele tem que saber quanto custa um tomate. Ele diz, mãe, olha, o arroz do tio João subiu demais. Eu disse, tá vendo, meu filho? Você reclama que eu mando você fazer a feira, mas olha aí. Isso aí conta de luz. Conta de luz, que deixa a luz acesa, não sei o que acesa, aqui e tal. Continuava aquela história, hoje em dia mudou de nome, mas você parece que é sócio da empresa de energia, né? Que deixa tudo aceso por aí. Então, o que eu vejo, Mariana, no dia a dia, é que os pais deixam de ter, vou exagerar um pouquinho, mas deixam de ter uma alimentação mais, digamos, mais saudável, porque a alimentação saudável, às vezes, é mais cara do que você comprar um pacote de biscoito, não é verdade? Mas eles deixam de ter uma alimentação saudável, deixam de fazer por si para poder satisfazer o gosto do filho com um brinquedo que é lançamento, que é caro, inclusive. A gente vê isso aí.
a necessidade de eles fazerem o que as crianças querem fazer. Elas não se frustram mais, não é? E isso acaba não só com a consciência da criança, com a consciência cidadã, né? Como também acaba com o socioemocional. Porque, por exemplo, ela passa... Não aprende a não ter, a não, né, a receber o não. E é tão bom quando a gente conquista, não é? É tão gostoso quando a gente pensa em algo, né, e faz, eu não posso. Mas chega um tempo em que você vai, eu vou evitar isso aqui. Eu me pergunto, eu preciso dessa roupa, eu preciso dessa blusa, tão linda, tão maravilhosa, mas eu estou precisando dela? Não. Então, para que eu vou comprar? Para ter mais Como é que uma mãe vai dizer isso para um filho, né? Você está precisando, né? Como você está precisando. Como é que você diz? Veja, vamos lá. Primeiro tem que habituar. Falou em roupa. Vou usar roupa como exemplo porque todo mundo tem. Tem até uma pergunta aqui, porque a gente pensa na criança, mas isso aqui tem um impacto na vida adulta gigantesco. Claro. Veja, eu queria tanto, meu Deus. Às vezes eu vejo vídeos, né, da educação japonesa e da Finlândia, e eu fico assim, digo, meu Deus, eu queria tanto implantar isso aqui no colégio, né, porque não tem serviços gerais, né, não tem, né, não tem cantineiro, nada, lixo, né? E eu me lembro que eu fui educada em colégio de freira alemã, e quando nós terminávamos a aula, tá, ao final do expediente, as bancas separadas, a banqueta com a cadeira, cada um de nós levantava a cadeira, colocava de perninhas para cima, para facilitar o trabalho das serviços gerais, de quem ia limpar o chão. Porque, em vez de pegar de uma por uma, ela depois ia tirar de uma por uma. Já facilitava muito o trabalho. Aí eu digo, meu Deus, se eu pedir isso hoje em dia a meus alunos, o que é que vão dizer? Os pais vão chegar a dizer que você está explorando o menor, as crianças. Isso, não é possível que a escola não possa. Eu vou pegar processo. A lei da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Está, né, sendo explorado. Imagina. Então, a partir do momento em que eu tenho muita vontade de fazer um curso, uma turminha à tarde, né, com questões domésticas, como se fosse educação doméstica, mas teria que ser um nome bem mais atual, porque iriam dizer que eu sou arcaica, que eu estou ficando gaga mesmo, não é? Fazer um curso no colégio à tarde, educação doméstica. Eu seria a primeira mãe a botar o meu para aprender a lavar prato, Isso. ligar a máquina de lavar roupa, Isso. A engraxar um sapato, a aspirar uma casa, a tudo, a limpar um banheiro. Aí tudo isso leva também à educação financeira, porque as crianças começariam, caso fossem assim orientadas, a valorizar aquilo que tem. Eu fico, às vezes, olhando, eu vou passando para o colégio, quando eu vou dar aula lá, do outro lado, e tem um papel no chão, eu me baixo, pego o papel e jogo ali, tá? Jogo na primeira lixeira que tiver por perto. Quantas vezes eu vejo tanto funcionários, quanto professores, quanto alunos passarem por cima e não apanham? Não mexem. Acha que alguém... Não, só pode, eu digo lá em casa, vocês acham que vai sair voando e vai para o lixeiro? Não vai. Vai se suicidar. Vai se suicidar no lixeiro. Eu digo, não, minha gente, alguém vai pegar. Se não for você, alguém vai. Então, o que é que eu digo aos pais sempre? Gente, vocês precisam, principalmente de 1 a 6 anos de idade. Quando eu faço encontros com os pais da educação infantil, a maioria marinheiro de primeira viagem, não é? O primeiro filho. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, vocês não se sintam culpados e nem queiram dar aos filhos de vocês, aos 2 anos de idade, 3, 4, 5, um iPhone. Não pode. A gente vê crianças com 9, 10 anos com um iPhone. Poxa, passeando para lá e para cá, com 8, 10, 15 mil reais. E aí, quando essa criatura estiver, Mariana, com 17, 18 anos, terminando a educação básica, fazendo um vestibular e não passa numa universidade pública, os pais não têm como pagar uma faculdade ou uma universidade, né, privada, e começam as frustrações ali. E por que não aprendeu a se frustrar na infância? Por exemplo, por que meu aluno chega atrasado e não entra na escola no primeiro horário depois de a aula começada? No começo foi uma novela para os pais aceitarem isso.
Mas veja, 10, 11 anos de idade, eles vão sozinhos andando aqui no Brasil para a escola? Não vão, depende. Não. Então, se chegou atrasada, a culpa é do pai. É pai e mãe, né? E eles entregam, sabe? Minha mãe dormiu demais, minha mãe foi dormir tarde, o meu pai fez isso e aquilo outro, perdeu a hora. Porque eles, muitos deles, né? Quando começam a ter uma certa consciência, eles se organizam. Eu tenho alunos, né, que com 8, 10 anos já deixam prontinha a bolsa. A farda já está ali pertinho da cama e já aparece já prontinho, tomado banho, escovado os dentes. Meu Deus, eu devo dizer isso, eu vou dizer. E enquanto outros chegam pequenininhos na escola com a fralda da noite. Oh, meu Deus. Com o rostinho sujo, com a sujeirinha no cantinho do olho. Ou seja, vai chegar cabelo atrasada a vida arrepiado. inteira. Vai chegar Veja, atrasada a vida inteira. Então, começa daí. Para chegar à Eu acho que, educação Bethânia, o que a financeira, gente podia dizer, né, para ajudar os pais que estão nos ouvindo, que deixar a criança se frustrar não é falta de cuidado, crescimento. Não é falta de amor, não é amar, é querer o bem daquela criança. Uma coisa é fazer malvadeza, fazer maldade, que não tem nada a ver com deixar a criança se frustrar, né? Isso é limpar um chão, eu acho que a gente poderia ajudar, né, de repente, os pais a pensar, deixa a criança se frustrar, né? Ensina, eu acho, certo? Eu percebi, quando eu tive filho, que a educação na escola, para esse lado de cuidado para jogar coisas no lixo, arrumar a casa e tal. Quando eu tive meu filho, eu achei que era muito melhor do que na minha época, certo? Já era melhor, mas eu ainda via que eu podia fazer mais. Então, teve duas coisas que realmente, assim, lá em casa, que os meninos dizem, né? Os meninos dizem mesmo assim, aqui eu vou até falar coisas pessoais, me dizem que eu sou louca. Eu sou a louca da educação, que eu grito e tal, porque tal. Então, eu já vi meu filho, com 5 anos, a gente saindo de uma pizzaria, ele comendo chocolate, pegou o papel de chocolate, jogou no bueiro, assim, no meio da rua, na calçada, cheio d'água de esgoto. E eu fiz o menino pegar com a mão. Esse menino chorava, Eu disse, você vai pegar com a mão. Você vai no lixo. Mamãe vai no banheiro lavar. Agora, nunca mais. Fez de novo? Nunca mais. Nunca mais. Aí, agora, os meninos mais velhos. Eu também fazendo coisas assim. Eles dizem, mamãe, você é louca. Essa coisa de arrumar as coisas em casa. A gente tem que entender que não é porque a gente tem uma secretária, certo? Como tem na escola. É a mesma coisa da educação financeira. Que a gente vai ter aquela funcionária para fazer tudo pra gente. Deixar as coisas espalhadas e tal. Aí, semana passada, o que é que eu fiz? Veja, Bethânia, eu vou aqui atestado de loucura. Reclamando tudo de meia, veja de roupa. Atestado, vamos ver. Veja se eu não tô louca. Meia, roupa, tudo espalhado pela casa. Aí eu cheguei muito organizada à mesa. Poxa, assim, eu peguei a meia de um, botei dentro de um copo. Ótimo. Desculpa. A cueca de outro no prato. No prato. O sapato na cadeira. Arrumei assim, a bermuda era um jogo americano. Porque eu disse, eu tenho condições, eu não vou ficar catando roupa de menino dessa idade, isso não existe. Só tem um jeito de eu chocar. Quando eles entraram em casa, que eles chegaram à mesa, era cueca, meia, roupa, e camisa. Eles? Mamãe, você é louca. Eu disse, não, meu filho, eu sou louca ao contrário. Vocês aqui são malucos de achar que vai ter alguém que vai fazer a meia andar sozinho, mágica, alacazinha, alacazão. A meia vai para o cesto de roupa suja. Ela anda, mas nos pés, né? Pois ela sozinha não anda. Isso. Então, não me dói, sabe como é assim? Os meninos, você é um absurdo, a mãe fazer isso com os filhos e tal. Não me dói. É isso que eu sinto um pouco nos pais, sabe? Assim, se sentem doídos. Reproduzindo um pouco da educação que recebeu. Então, uma criança que hoje dá no rosto do pai e da mãe quando quer alguma coisa, que cospe, como a gente pode chegar a ver, né? Essa criança vai fazer o quê quando estiver no ambiente profissional? Vai dar também. Se chegar, né? Não vai ter paciência, por exemplo, de ficar no emprego, vai sempre procurando. Não, eu vou procurar o melhor. E não se estabiliza na vida. Porque o que faz com que, por exemplo, eu consiga me educar financeiramente é a educação que eu tenho
integral. É aquilo que eu faço com minha própria vida, não é? Então, se eu aprendi a fazer isso desde miudinho, né? Então, é a coisa mais linda do mundo. A gente tem alimentação saudável no colégio até o 5º ano. Tá? Então, ninguém pode trazer nada de casa. Tá? A gente tem cardápio que manda para os pais no início de cada mês. Então, cada dia a gente tem algo diferente. Mas é tão lindo quando termina o lanche, né? A professora pega a caixa onde vem né, os utensílios todos e cada um vai com o seu pratinho levar lá na cozinha, digamos assim, né, onde a refeição é feita. E eles lá vêm eles com um pratinho para entregar. Custa nada você na sua casa. Né? Acabou a refeição, você pega o seu pratinho, né? Pega o seu copo e coloca pelo menos em cima do balcão. Isso aí já é uma forma de você se equilibrar emocionalmente, de você entender que você entender que tem como dividir com a pessoa que vai estar ali. E se um dia não tiver alguém, aí vai ficar feito aqueles filmes, né? Que o balcão fica prato, panela, né? Vai ser isso? Ninguém não. olha o lado do não outro lado. Não custa a criança fazer isso. Não custa a criança, mesmo sem saber dobrar o seu lençol, mas que faça assim, um rolinho, coloca o travesseiro no lugar, o lençolzinho ali em cima. Não custa nada. De a criança sair para o banheiro, saber que tem um cantinho de tirar o pijaminha e colocar naquele lugar. Então, quando você aprende essas situações, né, ou esses momentos de educação integral, lógico que isso vai resvalar para a educação financeira. Porque sabe que é possível guardar aquela moedinha. Ou, por exemplo, eu já tive um momentozinho experimentando, né? Um dos meus filhos, ele, quando eu me mudei a primeira vez, onde eu morei 28 anos, ele pegou o cofrinho dele, quando ele soube que a gente ia se mudar, que esperou que o apartamento ficasse pronto, mais ou menos como está acontecendo com o Aurora Prince, ele comprou a TV dele com o dinheiro na época que ele tinha na época 14 anos, e comprou. Foi na TV. Ele disse, mãe, eu vou trocar. Eu digo, não, você vai levar do jeito que você guardou. Lá vai ele com um saquinho, com moeda, com cédula, com o que tinha. O e meu levou fez isso também, sabe aonde? Na Nagem, Betânia. Pronto, na Nagem, comprar um iPad. Ótimo. Chegou lá com um saco de dinheiro. Com dinheiro. Chegou lá com um saco de dinheiro, assim. Era moeda com cédula e comprou um iPad. Pronto. Na Nagem. Ele comprou a TV para o quarto dele. Porque ele tinha um quarto junto com o irmão e cada um ia ter o seu quarto, então ele comprou a televisão dele. Quer dizer, mas isso aí aconteceu. Por quê? Lá atrás, quando ele disse que não tinha roupa, né? Lá adiante, quando ele queria levar para o colégio algo que não podia Era isso que lanche. eu ia... A próxima pergunta, assim, você, como a escola tem, né, já tem tempo, você consegue enxergar a criança que virou adolescente, o adolescente que virou adulto, né? O de 10 anos que está lá, como a escola tem várias séries, né? Você consegue observar a dinâmica de quem consegue guardar, de quem não consegue, de quem passa, quem não passa, quem faz concurso, quem faz vestibular, como é. Quem se esforça, quem não se esforça. Você tira, por exemplo, eu só dou aula hoje em dia, voltei o ano passado a entrar em sala de aula para matar minha saudade, eu só dou aula ao ensino médio, né? Mas você nota facilmente a criança que vinha numa estrutura bem legal, né? De estudo, de acompanhamento de aula, e de outra que não quer nada com a vida. Olha, pode parecer... Eu não sei que palavra eu use, mas eu vou dar o exemplo. 2º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio. Os cadernos de português, tá? Precisam estar rigorosamente organizados. Precisam estar, porque, veja, eu tenho um aluno de 1º ano, o ano passado fez 1º ano comigo, está no 2º, e o caderno do 1º ano, juntando com esse caderno que eu estou concluindo agora, com todas as observações, por exemplo, português, né, que é chato, mas eles estão mudando o conceito. Porque, por exemplo, para falar em tal assunto, eu vou buscar esse, para poder entender a lógica de que eu falo. Tem a lógica matemática, tem a lógica linguística, né, de linguagem. Então, eles estão com os cadernos organizadíssimos, 1º ano, 2º vão até agora,
E no terceiro ano, eu vou chamar tudo isso de acordo com os vestibulares. Então, eles estão guardando para estudar. Quando é normal que terminou o ano, joga tudo fora. Acabou. Então, a mesma coisa com o dinheirinho que vai guardando. Um dinheirinho, né? Inclusive, as notas lá no colégio, a gente não arredonda. Então, se tirou 9,9, é 9,9, não é 10, não. Tá? É igual o dinheiro, quando você vai comprar, isso. Né? Aí, eu entreguei prova a semana passada, né, da terceira unidade, e fizeram fila ali, ó, eu mando contar, somar, né? Aí vem uma, Betânia, olha, aqui não dá para aproveitar, não, 0,25. Aí eu disse, vocês estão atrás de centavos. Aí eles já chegam dizendo, eu quero meus centavos. E eu dou os centavos quando eu digo, olha, podia ser melhor assim, 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 tá? Mas já que você notou que podia ser assim, assim, então por exemplo, 7,75, a gente não arredonda. Não arredonda. A gente não usa o arredondamento de números tradicional. Né? 7,7 não é 8, não, é 7,7. 7,7. Né? Ou 7,71 é um centavinho que tem ali. Então, eles contam já os décimos como centavos. E contam centavos. Não é? Então, se eu for comprar algo e não tiver 25 centavos, será que vão me vender? Mas não me dão troco. E a mesma coisa para o Enem, mesma coisa quando vai passar, né? Porque fica a nota, o CSA, da UPE. Não adianta. E olha que são 3 dígitos em vestibular. É 5,592. Eu posso não entrar porque não é 5,593. Então, a gente tem que trabalhar com a numeração de acordo com aquilo que ela está revelando. Isso faz com que eles comecem a tomar consciência, eles mudam completamente do fundamental. Quando entra no primeiro, é meio assim ainda, segundo semestre estão maravilhosos, e no segundo ano, e que já é véspera de vestibular, né? Então eles ficam mais atentos ainda. E a educação financeira continua atuando. Betânia, você acha que é possível uma criança ou adolescente conseguir ter um discernimento financeiro, mesmo que seja criado em um ambiente que pais não sejam, né? Imagine, sei lá, que a criança tenha uma consciência, a escola ajude, um tio ajude, um amigo, sei lá, ajude, que uma criança possa ter uma consciência financeira, mesmo estando inserida num ambiente de gastos errados, né? Porque, às vezes, eu vejo pais que não podem fazer, por exemplo, não pode comprar o iPhone, não pode isso, não pode viajar para Disney, aí paga em 24 parcelas, 36 parcelas. Não pode, sei lá, colocar numa escolinha de futebol supersônica e tal. E se endivida, né? Fica um caos em casa. Será que é possível uma criança ter esse exemplo, né, e conseguir ter uma consciência financeira? Uhum. Ou o oposto também, né? Será um pai tão rígido, sei lá, e uma criança tão gastadora? Eu não sei. Eu vejo 2 razões para isso aí, tá? Vamos supor, os pais gastadores, vamos usar essa expressão, tá? Que não tem qualquer preocupação com o equilíbrio financeiro, tá? O filho pode ver aquilo ali e achar que eu não quero ser assim. Aí, com isso, ele vai se autoeducando, pega na escola, né, as aulas de empreendedorismo e as aulas de educação financeira, e começa a ouvir, a observar os exemplos que são dados, os projetos que são feitos, e estabelece linha direta com o que acontece em casa. Essa é uma razão de ele começar, de a criança não quero começar... aquilo para mim. Não quero aquilo para mim. Aquela briga, sei lá, aquela coisa de não ter dinheiro, tá gastando mais no cartão de crédito, aquelas coisas, Isso, né? Tá? Ou então existe o outro lado, para que ele também se equilibre. Não para ser o oposto dos pais, né? Mas para dizer assim, eu vou guardar e fazer aquilo que eu acho que eu queira. Sim, eu vou com guardando o meu dinheiro, do né? meu dinheiro. Do meu dinheiro. É o prazer de fazer algo, de comprar algo, nem que seja um bonequinho bobo, né? E começa assim, comprando coisinhas miúdas, né?
porque o dinheiro não vai dar para comprar o que é caro, mas aí ele vai, não, eu não vou comprar esse mês, não, aquele bonequinho, não. Eu vou juntar mais um pouquinho. Eu tenho casos no fundamental que não é mais a alimentação saudável. Né? Eles têm que comprar o leva-lanche, né? Que alguns guardam a metade do valor, ou uma parte do valor. Tá? Porque quando for para um shopping, sei lá o quê, vai fazer vão usar de outra forma. Né? E existem outros que gastam tudo e ainda fazem conta que eu proibi. Na cantina que eu proibi. Pagar depois. Não, usa cartão pré-pago. Né? E agora, lógico que numa situação de emergência, a gente vai lá, chama num cantinho e dá o lanche. Dá um lanche sem que os outros estejam participando, mas não é um lanche da cantina. É um lanche em que a gente dá uma fruta, alguma coisa, porque sabe que a criança está com fome. Tá? Mas não pode fazer isso com todos. Por quê? Porque um olha, eu não trouxe lanche hoje, então o colégio vai dar. Aí eu estou deseducando. É verdade. Tá? Então, são situações e mais situações, Mariana. São coisas incríveis. Agora, o que é que eu recomendo aos pais? Comece cedo. Eu acho que o controle financeiro ajuda muito na vida adulta, quando uma criança... Só que dá muito trabalho negar. Né? É isso que eu acho assim, que às vezes eu vejo, até eu mesmo me pego fazendo isso. Né? Principalmente os pais trabalhando, as mães trabalhando, o pai trabalhando. Mudou muito, né? Isso, então as crianças ligam no meio do expediente. Mãe, posso? Aí eu sei, não. Eu me pego às vezes, vai menino, compra esse negócio logo. Então, né, às vezes até para se livrar, porque cansa. Né? Então, mas é um cansado que eu acho que, se conseguir segurar, acho que o benefício vai ser maior do que dar. Né? Se tiver o controle, porque se tiver um controle financeiro, o filho vai ser um adulto que vai conseguir ter outros controles tipo alimentares, compulsivos de outras coisas, né? O controle financeiro, ele é mágico, é a mesma coisa da educação. Quem é que vive sem um dinheirinho hoje? Por isso que essa palavra é linda, educação financeira. É educação financeira. Veja, eu vejo 2 pontos aí também, tá? Primeiro que é importante que você faça com que a criança crie hábitos saudáveis, especialmente de 1 a 6 anos de idade, na primeira infância, tá? Hoje, Betânia, com a idade que tem, o que aprende não é 1/1000 do que uma criança de entre 1 e 6 anos de idade aprende. É a história da idade da esponjinha. Isso, ela vai absorvendo tudo. Por isso que dizem que aos 7 é a idade da razão. Tá? Porque vai deixar de ser esponja. Porque vai começar a observar o mundo no entorno. Não é? E um problema seríssimo é que o que a criança vê, observa, aprende até 6 para 7 anos de idade, se for positivo, ela vai revelar isso na adolescência de forma positiva. Se for negativo, ela vai bater porta, ela vai xingar, ela vai se rebelar, aí vai virar um aborrecente, fruto do que aprendeu entre 1 ano e 6 anos para 7 de idade. Só que vai refletir lá na frente, né? Os pais nem se lembram, né? Uma criança... não. O que foi que eu fiz? Você valorizou demais, você não fez com que a criança se frustrasse, você deixou de fazer por si para fazer por ele, você tornou a criança uma criança mimada, uma criança que batia no seu rosto. Aí ela agora bate porta, porque não pode mais bater no seu rosto. Não é? Então, um ponto é esse aqui, tá? De eduque a sua criança até 6, 7 anos de idade. Quando alguém chega lá, dizer a criança com 2 anos, né? Chega lá ao colégio e diz assim, mas eu vou pagar isso para a criança brincar? Não, a criança não vai brincar. Lógico que o lado lúdico vai estar presente o tempo inteiro, até para a gente, né? Até para nós adultos, o lado lúdico muitas vezes ajuda. Com certeza. Né? Não, mas ela vai fazer tudo programado, com uma turminha que tem a mesma idade, com um professor que estudou para aquilo. Né? Então, se os pais soubessem o quanto é importante, né? Essa primeira fase da vida, não deixavam as crianças E se a pessoa farrapou nessa primeira fase da vida, vamos lá, vamos dar chance a todos os pais, minha gente? Não cuidou da criança até 7 anos, quando a criança chegou na razão, pronto, ai meu Deus do céu. E ver que, putz grilo, né? O menino tá aí fazendo essas... será que
ainda assim, os pais poderiam tentar começar a questão da educação financeira. Né? E estraguei, pronto, não fiz certo. Né? Já passou. É possível e como, sabe? Porque aí já tem, já fala, já grita, já, né? Já sei, já pede, já liga, faz o Pix. Ave Maria, vai. Hoje em dia, por exemplo, meus filhos, mãe, você troca R$100? Eu digo, troco. Eles vão à minha bolsa, pegam a carteira e me entregam. Eles não abrem minha carteira. Não abrem, nem eu abro a carteira deles. Né? Quando você falou aí, a partir dos 7, idade da razão, você não pode radicalizar, a partir de agora não tem mais nada, não. Mas a idade da razão já permite que você sente com a criança, olhando no olhinho dela, mostre as contas, mostre o que tem para fazer, vai fazer matrícula, vê quanto gastei de matrícula, vai fazer o material. Escolar. Isso. Repete a mochila de um ano para o outro, repete o tênis. Olha, isso é por aí. Então, aos pouquinhos, você vai, pelo menos, minimizando o que você não fez nos 6 a 7 anos. Diz isso, mãe, essa mochila já é o 3º ano. Eu disse, meu filho, mas a mochila tá novinha. Nova. Não é culpa minha, a culpa é da marca que fez uma de qualidade, não é culpa minha. Aí eu brinco muito com a turma, com as jovens, né? Eu digo, olha, quando eu vou trabalhar principalmente alguns pontos da língua portuguesa, né? E a gente tem, por exemplo, as figuras de linguagem, né? Aí, ou então os adjetivos, o que é novo e o que é velho, eu pergunto para elas, né? Então, se você foi a uma festa, a turma tem 14, 15 anos, né, no primeiro ano, né? Alguns têm 13 ainda, até 31 de março. Aí você vai a uma festa, tá? Então, você ganhou uma roupa nova para ir para essa festa, tá? Usou uma vez. Daqui a 15 dias tem outra festa e vão todos iguais. Aliás, vão todos os colegas que já foram a essa primeira. Os mesmos amigos. Os mesmos amigos. Aí você vai dizer que não vai repetir aquele vestido. Então, aquele vestido é velho ou é novo? Ele continua sendo novo. Não é só usou uma vez, mas para a pessoa mas para a ele pessoa, é velho. porque vai ao mesmo grupo, ele está velho. Mas se for a uma festa de família que os amigos não estão, ele continua novo. Confere? Com então, certeza. Isso aí é para você mostrar que os antônimos... A referência também, né? Isso. Né? A referência. O que é novo ou é velho? Depende de como você vai utilizar essa referência. Né? Esse é um ponto interessante. Eu adoro usar roupa, entre aspas, velha, sei lá, que tá antiga. A pessoa vai, meu Deus, como você tá linda. E veio no meu cérebro, para isso eu tenho 5 essa roupa. anos, 6 anos, 10 10 a anos. roupa. E tá lá. Verdade. E você, como você tá linda hoje, foi assim. Você tá ótima com essa blusa. Eu fiquei na minha cabeça aqui pensando, menina. Quantos anos, né? É porque você sabe, aí já vem mais um processo educacional. Você sabe que não pode seguir modismo. Isso. Então, você porque tem senão que a roupa ser... fica velha mais rápido. Isso. Né? Porque quando você olha, faz, meu Deus, isso aí é dos anos 60. Mas não, quando a roupa é mais clássica, não é? Você usa em qualquer hora. E um outro ponto que eu coloquei aqui, né? Uma criança, por exemplo, que sempre teve tudo, que os pais, como você falou, compraram a passagem para a Disney em 24 meses, sei lá o quê. Deus me livre, não estou desejando, mas vamos supor que passe por um aperto horroroso. Não consegue nem a alimentação do jeito que era. Tá? Um desemprego, uma coisa... Não. Essa criança vai fazer o quê, meu Deus? O emocional dessa criança, como é que vai ficar? Como é que eu posso ter ido para a Disney? Não é? E agora eu não tenho nem como comprar uma blusa, uma camisa nova para minha farda. Isso acontece muito com o nosso mercado, Betânia, porque como a gente trabalha muito com autônomo, um corretor que é autônomo, e que não tem o salário fixo, né? Que não tem o valor fixo. É a comissão, que é 100% variável. Às vezes pega um dinheiro, uma bolada, sei lá, um lançamento, pega e faz essas coisas, né? Que não são a realidade da família, a realidade da pessoa. A realidade. E semana passada a gente estava conversando sobre isso, sobre um lançamento que a gente teve aqui, que foi um sucesso e que gerou bons valores financeiros. E logo em seguida as pessoas dizendo, tá lisa, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para médico, não tem dinheiro para pagar a escola do filho. E a gente, meu Deus, como assim? Não é? Então, essa questão da viagem e tal,
quem trabalha com essa remuneração muito variável, que é o nosso mercado, que é o autônomo, tem que ter muito cuidado. Tem que ter reserva sempre. Porque a criança também não vai entender se você for autônomo e tiver um filho que, de repente, você tem um dinheiro bacana, leva para comer em restaurantes caríssimos e no dia seguinte, no mês seguinte, de repente, vai ter que comer ovo, não vai poder... come ovo, né? Que até ovo tá caro hoje. Vai ter que comer salsicha, não vai poder comer frango, carne. Como fazia antes, não é? Veja, você sabe por que é que eu sou rigorosíssima no meu colégio em relação a fardamento? Você sabe por que a farda existe? Por questão de disciplina, né? Disciplina. E especialmente para não haver ostentação. Sim, igualdade, é verdade. Para dar igualdade. Por exemplo, eu trabalhei 8 anos no Colégio Militar do Recife, no Ministério do Exército, né? E o filho da servente do restaurante, né? E a gente tinha tratamento, eu tinha tratamento, como qualquer professor do Ministério do Exército, tinha tratamento como se fosse militar, como cargo coronel, vamos dizer, né? E o filho da servente estava na mesma turma que o filho do comandante. E ali ninguém sabia quem é quem, não havia qualquer tipo de ostentação. É o que acontece, o meu rigor com a farda. Porque vem um com um casaco que trouxe agora da Disney. Pronto. Aí o outro nunca foi a Disney nunca saiu do Brasil, nunca saiu de Pernambuco. Tá? E os pais fazem um sacrifício enorme para pagar o colégio, né? Para ter uma educação de qualidade. Quer dizer, quando eu exijo o fardamento, né, daquele jeitinho, acaba uma bolsa mais chique do que a outra, né? Um casaco mais elegante ou mais caro, porque você vai pela marca, pela grife, e você sabe se foi mais caro ou se foi mais barato. Então, não adianta você estar em uma escola estimulando, né, para que haja essa luta. Aí chega a casa e diz, eu quero um casaco tal. Aí o pai vai, se sacrifica, ou a mãe vai, a avó, sei lá quem, e dá. Aquilo é ilusão. Não, você vai com o seu, sem marquinha, sem nada. Tá? Agora, como eu sempre dizia aos meus, enquanto você estiver na minha casa, né, enquanto eu estiver pagando o seu colégio, comprando suas roupas, então você não vai fazer com que eu dê aquilo que você quer. E nem você vai fazer o que quer. Agora, complete 18 anos, não. Eu já tenho 18, sim, mas você já tem o seu dinheiro para se bancar? Vai alugar um quartinho? Que lá em casa é assim mesmo. Porque eu tenho 18. Você tem 18, não. Pode ter 20, pode ter tal. Pode ter 40, aqui, mas se morar na minha casa, depender de mim... Ainda bem que a gente se cruzou, Bethânia. O que mais, hein, que a gente tem para falar? Olha só, a gente conversou muito. Mais alguma coisa que você acha que a gente faltou comentar? Só um pontinho. Diga mais. Só um pontinho. Não é nem para comentar, é para reforçar. Tá? Antes de você dar o que você... aliás, antes de você ceder e der aquilo que seu filho está pedindo ou que você está querendo ter, pergunta a si mesmo. Eu estou precisando disso? Meu filho está precisando disso? Precisando, essa palavra. Precisar. Eu estou precisando dessa roupa? Eu estou precisando desse sapato? Ou seu filho está precisando desse brinquedo de, sei lá, de R$1.000, de R$800, e eu vou comprar em 12 vezes, 10 vezes, sei lá, sem juros? Não, mas é sem juros. Não é quando eu chego a uma loja e faz... Pode ser no cartão, em tantos... Eu digo, eu pago meu cartão. Então, não adianta você dizer que vai ser em tantas vezes. Você paga a metade, ou então você paga meu boleto, né? Então, é mais ou menos por aí. Nunca se esqueça de que, primeiro, filho frustrado é filho que vai se educando. Faz essa pergunta, né? Da necessidade. Eu estou precisando, ou meu filho está precisando disso, ou minha neta está precisando disso, né? Então... Esse é um ponto. E o segundo ponto é criança, adolescente, enquanto não estiver dono do seu próprio dinheiro, tem que ser... Autossustentável. Isso tem que ser controlado. Tem que estar sentindo o que é uma frustração. A frustração é quem educa. Ai, minha gente, decorem isso. Eu vou decorar também. Frustração. A frustração é que educa crianças e jovens.
Porque aí eu vou encontrar uma outra forma de me suprir, de me convencer de que eu não precisava daquilo. Né? Ou então que não era a hora de eu ter aquilo. Aí, quando conquistar, vai ser uma alegria incrível. Tem um presente para você, olha. As meninas já Pra estão aqui mim? me chamando. É, de Oba! gratidão. Mas antes de eu lhe dar o presente, você teria alguma fonte, assim, né? Além do seu Instagram, para você dizer. Mas você tem alguma fonte que a gente pudesse divulgar para as pessoas buscarem esse tipo de informação? Eu posso te mandar e você divulga no seu Instagram ou você pode até gravar uma coisinha, gravar um momentozinho, de 1 minutinho e dizer, olha, procura isso, isso e isso. A gente tem livros infantis, eu posso pegar para você o autor e a editora. São livros para crianças, mas que você também aprende com eles. Né? Não é porque é um livro com a linguagem infantil que você não vai aprender. Então, eu posso te passar aquilo que a gente usa na escola. Passa para a gente, assim, o que você acha que seria legal para as pessoas pesquisarem. Isso. Né? Tanto na área da educação financeira quanto na área do psicossocial. Isso. Né? Ou do socioemocional. Isso. Né? Para as pessoas aprenderem que dizer não é crime. E evoluir, ajudar a turma. Olha, eu sou verdadeiramente fã de quem trabalha com educação, de verdade. Porque eu digo que há 50 mil anos que eu trabalho. É um propósito, assim, muito lindo. E tem um detalhe. Muito lindo mesmo. Tem um detalhe. Não é vocação, tá? É compromisso. Não acho que seja vocação, né? Só para encerrar minha palavra, eu vinha pela Rui Barbosa. Sim. Tá? E parei ali de frente ao Palácio dos Manguinhos. Certo. Tá? E estava um engarrafamento enorme. Quando eu olhei para frente, aí havia um carro e uma faixa bem grande atrás que dizia assim: hei de vencer, mesmo sendo professor. Que coisa! Olha, eu confesso a você que eu digo, meu Deus, eu vou jogar meu carro em cima, não é? Com todo o carinho do mundo. Veja, mude de profissão. Isso. Porque para ser professor, você tem que pensar que vai estar educando, né? Que vai estar formando pessoas. Tá? E não se frustre. Como é que uma pessoa dessa entra em sala de aula com 30, 40, 50 alunos? Se está fazendo o que não agrada. Né? Então, eu não acredito nisso de vocação, não. Eu acho que é uma decisão, eu acho que é um compromisso. Faria tudo de novo, desde o começo. Olha, tome um presente muito nosso. Muito obrigada. De agradecimento do seu tempo, do seu conhecimento. Sempre que precisar. Falar sobre educação, para mim, é maravilhoso. Abra para você ver que tem uma coisa aí. E sobre língua portuguesa. Pois é, a gente podia, sabe, Betânia, fazer vários episódios sobre línguas portuguesas. Portuguesas. As línguas todas. Ai. Abre aí para você ver. Legal. Olha, gente. Isso, e ainda tem outro lado com o seu nome, olha ali. Poxa, que não que é, lindo. Não é se pegou e trouxe. Não é qualquer um, não, tá? Não é qualquer lembrança. Não, foi feito para você. Perfeito, vai ficar lá na minha mesa, no colégio. Muito bem. Diz como aqui você, aquelas xícarazinhas que vocês também... Foi tão lindo. Lindas. Não foi? Vive lá no meu apartamento. Lá no Olha, muito bem. Muito obrigada. Olha, diga lá as suas redes sociais, é Betânia Ferreira. Betânia Ferreira. E também, todas elas são Betânia Ferreira. E do colégio Colégio Casa Forte, tudo agarradinho. Tá? É Betânia Ferreira e Colégio Casa Forte. Olha, mandem lá, pessoal, comentários, perguntas, aproveitem. Podem sugerir o que querem saber sobre a educação, aí eu faço as postagens do colégio. Pronto. E sobre a língua portuguesa, eu coloco em Betânia Ferreira. Olha aí. Com o maior prazer do mundo. Ótimo. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Muito. Tá. Obrigada a vocês também por nos acompanharem. Segue a gente nas redes sociais, Pernambuco Consultora, no Instagram e no YouTube. Tem a conta do YouTube do Podpack. Tem o meu Instagram, Mariana Vanderlei 1. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito bom. Obrigada.